Muitas vezes aparece alguém que é iniciante no aquarismo, né, em grupos no Facebook, no Instagram ou em comentários no próprio YouTube perguntando assim: ah, eu sou iniciante, qual que é o tamanho ideal de aquário para mim, né? O que é o mais fácil, né, para quem é iniciante? E muitas vezes a resposta dada é que quanto maior o aquário, melhor e mais fácil, né? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar qual a diferença entre ter um aquário grande e um aquário pequeno, os níveis de dificuldade e também de trabalho. Se a gente for comparar, realmente um aquário com maior litragem, tu consegue fazer com que ele tenha mais estabilidade. Mas por que isso acontece? Quando tu tem mais água, maior massa de água, tu consegue, por exemplo, diluir muitos compostos que são tóxicos. Então vamos dar um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, 1 litro de veneno, né, e jogar nesse aquário de 100 litros, provavelmente o estrago vai ser menor do que eu jogar, por exemplo, 1 litro de veneno nesse de 15. Então, por que isso acontece? Porque eu tenho mais água para diluir esse veneno. Tá? Eu dei um exemplo do veneno, mas a gente pode usar, por exemplo, com amônia ou nitrito. Né? Então eu tenho, por exemplo, uma quantidade de amônia aqui, eu tenho mais tempo de intervir e fazer uma correção do que um aquário que tem menos água. Né? Isso acontece, por exemplo, também com a temperatura. Né? Vamos pegar aí um dia que aqui pode ser que dê 10 graus na rua, né? Aqui dentro de casa também, vamos pegar que dê 10 graus. Então, como eu tenho 100 litros aqui, para toda essa água atingir a temperatura de 10 graus, caso, por exemplo, eu não tenha um aquecedor com termostato, vai demorar muito mais tempo do que um aquário de 15 litros. E novamente eu tenho mais tempo para intervir e fazer alguma coisa para que meus peixes não morram congelados, né? Então, num primeiro momento a gente chega à conclusão que o quê? Quanto maior a litragem, maior a estabilidade que eu consigo dentro do meu aquário. Ok. Porém, em contrapartida, eu, por exemplo, não diria para um iniciante que ele pegue, por exemplo, um aquário de 30 mil litros, né? É só um exemplo. Mas existe um meio termo, né? Na minha opinião, para um iniciante não é legal um aquário muito pequeno, porque ele vai estar o tempo todo em cima vendo parâmetro e tudo mais, porque a variação é muito grande e ele não tem experiência suficiente para isso. E também não diria para ele pegar um aquário muito grande. Por quê? O aquário muito grande, apesar de ser muito estabilizado, no momento de manutenção vai ter muito trabalho. Então quem é iniciante, é interessante que não tenha muito trabalho, né? Porque ele não conhece todos os macetes aí do aquarismo, e também não tem um aquário que seja muito variável em todos os parâmetros. Então se alguém me pergunta assim: oi Henrique, qual que é o tamanho de aquário ideal para mim que sou iniciante? Eu, na minha opinião, diria: pega um aquário de 100 a 200 litros. Por quê? Tu tem uma certa estabilidade nos parâmetros e também tu não tem muita área para manutenção. Então assim tu consegue unir o útil ao agradável. E nesse momento, com um aquário de 100 a 200 litros, tu consegue adquirir conhecimento para depois ter aquários maiores e também aquários menores, que na minha opinião é mais difícil de se manter. Se gostou desse vídeo, gostou das dicas, deixa um like, não gostou, deixa um dislike, se inscreve no canal e aqui embaixo tem o e-book Guia Básico do Aquarismo para quem é iniciante e não sabe nada de aquário. Dá uma olhada, link na descrição e até o próximo vídeo.